podcast CPF mais CNPJ igual a sucesso. A importância do CPF que constrói, que empreende o CNPJ. E o nosso podcast número 3, eu tenho a honra de receber aqui um gigante, um amigo que eu admiro muito, um triatleta em natação, em pedalada e corrida. É o Robert da Silva Santos. Nasceu em Rio Grande, é casado com a Caroline, eles têm 2 filhos, a Beatriz, de 7 anos, e o Felipe, de 4 anos. Tem formação em técnico em segurança do trabalho, também formado em processos gerenciais e formação em coach integral sistêmico. A sua empresa, aqui em Camaquã, está localizada na Avenida Olavo Moraes, 1263. É a Matéria-Prima Suplementos. Já há 4 anos e 6 meses em Camaquã. E é um sucesso aí de atendimento, suplementos para o público camaquense e região. Seja bem-vindo, Robert. Iniciando tua apresentação, como foi, nos fala a tua intenção de empreender e por que tomou a iniciativa assim, vou empreender, vou abrir uma loja, vou construir um CNPJ. Jorge, muito prazer em estar aqui contigo. Eu é que me sinto honrado em fazer parte desse teu novo projeto aí, né? Do podcast. Além do CNPJ, né? Então, fico grato pelo esse convite. Muito obrigado. Muito obrigado. Apesar de ser uma amizade nova, mas Vem se fortalecendo. se fortalecendo. É isso aí. Do CNPJ ao CPF para a vida até esportiva. Muito obrigado. Bom, já me apresentou por parte aí, né? Mas parte desse histórico, desse desenvolvimento, desse processo até eu chegar a empreender, é como às vezes eu falo e a minha mãe fala também, né? Até o que era para dar certo, até o que era para dar errado, dá certo. Então a gente precisa passar por algumas etapas na vida para dentro de uma construção para tu empreender, acabar com aquele medo, aquela resistência, de repente de alguns traumas, alguns problemas passados com relação a situações familiares, mas o que me motivou foi eu ser independente, né? Certo. Tinha anseio das minhas ideias, tinha ideias, mas talvez não podia aplicar em 100% porque sempre dependia de pessoas. Sim. Então, a independência, criar aquela identidade própria para empreender foi o que mais me motivou Que a legal. evoluir dentro do meu CNPJ, digamos assim. Para tomar decisão, ter essa questão de independência, de trabalhar, de empreender. Exatamente. Isso aí. Que bacana. Nós vamos indo conversando, esse bate-papo. A gente sabe, né, Robert, clientes é o fundamental para qualquer empresa. Sem eles, não existe empresa. Eles tanto mantêm como fecham uma empresa. Então, é a nossa dedicação sempre, número 1, para atender clientes. O atendimento é fundamental, a gente até observa o atendimento teu, especial, da tua equipe lá, a pessoa que atende, a vendedora também, excelente. Tem uma variedade assim de produtos, como é que tu treina, faz um treinamento, capacitação, por exemplo, para tua colaboradora de venda, sobre atendimento, o que tu passa para ela? A relação de treinamento digamos que treinamento e desenvolvimento de um colaborador, ele é muito particular, né? E quando é uma empresa que digamos que é mais familiar no sentido de a gente estar muito próximo porque é um por um, né? Certo. É um por um. E a Júlia hoje,
Com certeza, meu braço direito lá. Quanto tempo ela trabalha contigo? A Júlia acho que vai fazer uns 3 anos e meio. Bacana. 3 anos e meio. Acho que a dependência que eu precisava de alguém junto comigo para prospectar esse cliente, para eu poder me relacionar com o cliente externo, não só com o interno, né? Quando a gente fala o cliente interno é com o colaborador, mas se tratando primeiramente do colaborador com o treinamento e o desenvolvimento, ele é muito de relação entre da prática do funcional, chegou um produto novo, a gente tem a ficha técnica dele, se Certo. estuda o produto, a leitura de um rótulo, informações. Hoje a informação na rede social ela é muito rápida, né? Então a gente busca muita informação e diretamente com os fabricantes. Então o que a gente absorve, ou o que eu passo para ela, é essa essa bagagem de já ter trabalhado com a suplementação desde quando eu tinha lá meus 16 anos, foi o meu primeiro contato com o suplemento nas lojas dos meus irmãos Certo. em Rio Grande. Então, isso me entregou um conteúdo de conhecimento, não só da suplementação, mas relacionado ao cliente. Certo. Então, essa veia vem forte, assim, de relacionamento com o cliente. Foi o que eu sempre tentei passar para ela e até hoje é o relacionamento. O cliente é feito de relações interpessoais, não aquela por telefone ou pelo WhatsApp somente. Não, fazer uma visita ou uma ligação, fazer um esporte, praticar um esporte junto. Certo. Hoje o nosso trabalho é relacionado a isso, né? Então É. a gente tem essa vivência em conjunto. E tu sabe, Robert, tu falou Itaju do cliente, tu é uma empresa que eu acho que eu tenho admiração, porque eu vejo assim, que eu acho que é a que está mais junto com o cliente. Aonde a gente vai um evento esportivo, uma corrida, um ciclismo, tá lá o teu gazebo, o teu stand, com teus produtos, ou até fornecendo gratuitamente, né? É isso aí. Amostra, sucos, né? Complementos, sabe? Então é um grande exemplo de estar junto do cliente. E, e essa informação técnica, eu não. Como a matéria-prima é Uma uma franquia, franquia. uma franquia. E vem também informações do fabricante, né? Sobre produtos, além dessa forma que tu falou, também o fabricante Sim, faz. sim. Hoje eles entregam a ficha técnica, os Certo. laudos de produtos, Sim, para ter embasamento daquilo que a gente está falando, né? sim, Da relação do produto. E tem muita questão também, né, Jorge, ah, da gente ver na prática aquilo. Porque tem profissionais da área que eram para ter conhecimento, que tem estudo, muitas vezes para aquilo, mas não tem conhecimento da suplementação em si, né? certo. Porque a suplementação ela é muito da eficiência prática também, do Uhum. consumo. Eu saber que eu consumo o produto e eu sei os efeitos que ele me traz ou me entrega. Particularmente para cada pessoa, é claro, vai existir um diferencial para cada um. Mas a suplementação, ela tá na prática também, né? Sim, Não só eu falar, tu vai sentir tal efeito. Talvez a pessoa vá sentir aquele efeito porque eu falei, claro. e não pelo efeito que realmente o produto vai entregar, né? Sim. Não, muito importante. CPF mais CNPJ igual a sucesso, são pessoas. Hoje estou com o Robert da matéria-prima, que realmente não é teoria, tem o CNPJ, né? É isso aí. Para a gente conversar e trocar ideias sobre empreendedorismo, sobre gestão. Uma ficha aqui, uma pergunta assim: como é que é para ti, que é um tema importante em qualquer negócio, como é que é a concorrência? Eu lido. Quando eu comecei, Jorge, claro, a gente faz uma análise do mercado, né? Certo. Tu identifica os pontos fortes, faz aquela análise SWOT, né? Então, tu identifica aqueles pontos fortes, pontos fracos, o que que se pode melhorar, o que que não pode, né? Então, até uma das situações, logo quando eu cheguei em Camaquã, eu ainda não tinha essa facilidade de falar com o telefone na mão. Sei. Isso eu perdi esse medo, talvez essa resistência de se falar muito mais na prática do meu CPF
para chegar até o meu CNPJ e fazer diferenciado. Mas isso era um diferencial que eu via que dentro da concorrência não existia. Então, fazer os vídeos, agregar valor àquele produto, mostrando, falando sobre ele, mostrando para o cliente na prática e também o do consumo, assim, né? A prática, o consumo e o rótulo do produto, o que é o Sim, produto, né? E porque assim, tu precisa, o cliente ele precisa entender que tem alguém atrás, claro. que tem alguém ali, que não foi criado uma persona, não é um Robert diferente que está fazendo a apresentação Sei. de um produto e um Robert diferente que está atendendo na loja. Então, teu cliente não pode chegar lá assim, chegou lá, o Robert tá com a cara fechada lá, me recebendo. Então, eu cuidei muito isso, né? E através dessa análise eu identifiquei que eu podia entregar muito mais trabalhando com a rede social, que era uma das coisas que eu sempre gostei de fazer. Certo. E foi uma das principais identificações, assim. E relacionamento com o cliente, né? Isso. Até a proximidade com o cliente. Para a gente nota a concorrência em todos os segmentos. E no teu caso mesmo, suplemento, além das lojas de Uhum. suplementos que na região, enfim, mas abrange também farmácias, né? A própria internet tem um mercado muito grande, então, mas o que eu vejo e admiro esse trabalho que tu faz em estar junto com o cliente, em estar no, eu acredito, como por eu participar das algumas provas esportivas, eu vejo tu tá lá, mas acredito que também, em academia e lugar de Sim. consumo também demonstrar os produtos. E isso é estar junto com o cliente e demonstração, enfim, procurando o consumo, né? E claro, eu iniciei falando nesse formato de ter um diferencial, e esse diferencial de tu fazer e demonstrar o produto e tá na frente, né, no front, tu ir lá e te apresentar, mostrar para aquelas comunidades que a suplementação ela pode fazer parte de alguma maneira para melhorar o rendimento, a performance daquele atleta, do esportista. Mas eu não, eu, o que eu tenho para mim, assim, com relação à concorrência, eu não posso me basear na concorrência. É basear no conhecimento e naquilo em que eu tenho realmente diferencial para Certo. fazer. Porque às vezes as pessoas se atentam demais e ficam muito preocupadas. A concorrência. A gente precisa sim. Por isso que existe análise de mercado, tu identificar tudo isso, né, antes de tu abrir o teu negócio, é sempre importante. Tu vai fazer essas identificações, mas ao mesmo tempo, ah, se tu focar nisso, tu não cresce, tu É, não desenvolve. A gente sabe disso, tu tem empresa, tu sabe se tu ficar focando às vezes em preço, ou formas de falar, ou até mesmo ataques, tipo, no sentido é, de ser pejorativos à tua empresa ou à tua pessoa, mas a gente não pode se atentar a isso. é. Enquanto tu tá fazendo teu diferencial, tá seguindo correto, fazendo as coisas certas, vai dar certo. Não adianta. Não, que bacana. É isso aí. É. Seguindo, algo importante referente ao planejamento, eu acho que é parte essencial para alcançarmos nossos objetivos, tanto como CPF como CNPJ. Eu até vou repetir, eu falei no outro podcast, eu estava na segunda-feira numa palestra e o palestrante, o Ricardo Eletro, falou algo importantíssimo, assim, que ele dá um exemplo assim sobre planejamento, uma pauta sobre planejamento e ele falou, imagine nós viajar para Miami, subimos todos no avião, o piloto chega ali, nosso avião é novo, combustível, tudo ok, só que eu não tenho um plano de voo. Nós vamos sair para Miami, eu acho que chegamos lá, vamos tentar, mas eu não tenho um plano de voo, espero que nós vá. Aí ele perguntou, tu acha que alguém iria? Então a importância de um planejamento, de um plano, tanto para o CPF, para a família, como para a empresa, né? E, enfim, definir metas, caminhada, e eu vejo que é um alvo que a gente cria uma força maior. Aí, e tanto de ações, de vendas, de marketing, ou de objetivos, enfim. Sei como é que tu vê essa questão, tu faz, realiza ou não. Sim, sim, sim. Não, o planejamento. Antes de abrir também abrir o meu próprio negócio, a Sim, gente já pensa, né? Tinha um assunto muito estranho para mim na época que eu trabalhei na Decathlon, né?
na loja de artigos Sim. esportivos. Aonde em Eu inaugurei a loja do Parque Shopping Canoas. Canoas? Isso. Eu fui gerente de 3 departamentos, que era corrida, nutrição, que seria a suplementação, né, a Aptônia que eles chamam, e de ciclismo. Então eu era responsável por esses departamentos. E lá a gente tinha, a Decathlon ela tem uma visão de 5, 10, 20 anos. Eles têm uma visão assim, 5 e 10 anos, né? Certo. E para mim, essa questão de planejamento, uma visão assim, para 5 anos, daqui a 5 anos, como é que eu vou saber, né? Tipo assim, daqui a 5 anos, será que eu tô com a minha empresa ainda? Ou daqui a 10 anos eu tô ainda lá? É. Então, isso para mim sempre foi muito difícil de entender. Hoje E fica. de montar também, né? É, E de planejar. exatamente. É, é dificultoso isso, né? Porque é como tu falar quais são teus pontos fortes e teus pontos fracos. Então, tu Uhum, identificar isso, apesar de tu saber um ou dois, mas tu falar mais de três já é bem difícil. claro. Então, isso para mim ficou claro quando eu abri a minha empresa. Que aí eu entendi que a partir de um momento em que se eu não tenho um bom planejamento, pode ser que ele seja de 5 anos para eu abrir mais uma unidade, né? Ou até mesmo de 1 ano para eu evoluir o meu próprio negócio, reinvestir no meu próprio negócio. Isso. Porque o caminho ele pode mudar, né? Ele pode mudar. É igual aquela frase que a gente escuta para qualquer coisa, que é da Alice do País das Maravilhas lá, né? Que Ah, é clichê. Então, se tu não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. qualquer caminho serve. Só que para esses 5 anos, mas a gente sabe que no período desses 5, 10 anos muda muita coisa. E essa reinvenção, essa inovação, o que até a própria rede social nos traz, a informação nos entrega, ah, os caminhos vão se mudando, né? Então a gente vai moldando conforme o tempo dentro daquele planejamento. Claro. E isso, quando eu abri a empresa, eu consegui entender um pouco mais em relação a isso, né? O não utilizar o que eu tinha de lucro no início para reinvestir na empresa. Sim. E saber que dali eu preciso, pô, arrumar daqui a pouco, mudar minha fachada, eu preciso de um lugar maior. Claro. Eu tô construindo uma nova carteira de clientes, são novos nichos de cliente, Sim. né? Até no terceiro ano de loja, terceiro para o quarto ano de loja, eu já aluguei mais uma peça ao lado ali, que é a loja é um container, né? Isso. Então eu aluguei mais um container ali ao lado para ter a parte do estoque, porque a loja estava ficando apertada. Então a gente vai criando a demanda, né? E eu já imaginava isso, eu já planejava que isso já tinha como, conforme a estratégia, eu já sabia que a demanda ia aumentar. Então, pelo menos nesses primeiros 5 anos eu já tenho bem entendido. Certo. Agora é hora de fechar de novo para poder ser, ó, daqui a mais 5 anos. São os prazos pré-estabelecidos, mas é muito difícil ainda tu pensar 10 anos na empresa, né? Eu não sei É. como que o geral enxerga isso, mas eu tenho uma certa dificuldade nisso. A gente faz, eu não sei se em casa tu faz também da família, né? Eu sempre, muitos anos, eu acho que desde 90 e poucos, desde que eu fiz um curso do Sebrae, que era só planejamento, não me lembro se 93, 94, que falava planejamento, e nós começamos a planejar tanto os nossos CPFs em casa, a família, e, e também na empresa. Desde antes lá, comprar um terreno, construir, enfim, ampliação. Mas eu tive uma grande lição sobre planejamento, um vídeo, tem até está disponível, acho que Endeavor, não sei se está no YouTube, do Antônio Napoli, sobre planejamento, que ele diz algo fantástico assim, ele pergunta assim, quantos anos você tem? Quantos anos você vai viver? Tu imagina que vai viver. Desses anos que você vai viver, quantos anos você vai trabalhar? Então planeja o que tu vai fazer enquanto estiver trabalhando, enquanto tu pretende trabalhar. E depois planeja o que tu vai fazer depois que parar de trabalhar. É isso aí. Tem várias Porque fases. senão fechou ali, é que nem para onde eu vou. Não, não sei.
Então nós começamos a fazer um planejamento tanto em casa como na empresa mais longo. Pode ser coisa, pode ser chute de sonho de Papai Noel, né? Sim. Mas eu acho que é melhor deixar em branco, né? É. Não, E mas tem coisas que lá, o que tu botou em vendas em 2035? Atingir meta de vendas, sim. entendeu? Então, assim, algumas coisas que hoje eu não tenho como botar, tem que ser muito preciso para botar uma venda para 2035, mas uma das metas é atingir, um exemplo, né? Atingir, só que aí a gente faz os 3 primeiros anos mais específicos, depois de 5 em 5. Em casa também, né? Eu acho que é uma ferramenta importantíssima, né? Não, não, isso, e realmente isso eu fui tomar muito mais ciência e consciência, na verdade, né? Consciência de que o planejamento era importante quando o CNPJ entrou na parada, né? Ah, é. Porque eu, enquanto tu é um CPF, tu é um CLT, né? Tu trabalha não que isso não deveria acontecer também, mas ele fica muito mais forte quando aumenta as tuas responsabilidades, que o resultado, a partir de um momento, é só teu, né? Certo. A partir de ti que as coisas vão, daquilo, das tuas ações que vai mudar o passo do teu futuro. Então, a gente logo quando eu cheguei em Camacuã, tanto que eu falei para minha esposa, para Carol, né? Eu falei para ela assim, ó, em um ano a gente vai fazer isso, no segundo ano isso, e no terceiro ano vai acontecer nessa forma. Certo. E conforme esse planejado a gente foi construindo, porque eu me abdiquei com 2 crianças do meu carro para poder comprar produtos para colocar na loja, né? Certo. Botar a fachada, comprar o computador. Então, eu, eu, eu abri mão do meu veículo próprio. Tive a minha a rede de apoio. Hoje, meu sogro, o Jair da Olidata, nos emprestou o carro por um período para a gente não ficar a pé, né? E isso aí nos colaborou com o nosso desenvolvimento. Então eu falei para assim, no primeiro ano a gente vai viver assim, aí eu vou comprar um carro para nós, a gente vai mudar. No segundo ano a gente vai ter uma certa entendimento do próprio negócio, eu vou construir essa clientela, essa carteira. Isso, é. E no terceiro ano, que é o nosso sonho, talvez precoce, não, mas a gente, pô, eu já tô com 37 anos, né, Jorge? E aí, e eu preciso ter um lugar para fixo para morar, né? Um lugar Isso, que é nosso. E claro. eu falei para você, no terceiro pro quarto ano ali, vamos comprar nossa casa. Então, nesse primeiro planejamento, tudo envolvendo do CPF ao CNPJ. CNPJ, né? É incrível. No detalhe, tu consegue identificar, mas no global foi exatamente mais ou menos isso que aconteceu nesses primeiros 5 anos que eu tô em Camaquã. Não, com certeza a gente sabe e como é o objetivo do podcast inspirar as pessoas, Sim, mostrar case de empreendedor, a gente faz e percebi, mas como é tema importante a gente mencionar da importância dessas ações, planejamento, sim, também na sequência eu a preocupação que eu tenho sempre que eu vejo com as empresas e até pessoa física, que é acompanhamento de resultados. sim. A gente passa em alguns momentos aqui para a empresa, até para os colaboradores, que façam um orçamento familiar. E que às vezes a gente percebe aí em treinamentos, as pessoas não, não enxergam o resultado da sua empresa, só quanto vendem e quanto tem para pagar. Pá, estou devendo tanto, ou minha venda cresceu tanto, mas é quando, porque resultado deixa. Como assim? Então, isso é preocupante, porque esse resultado que vai te dar poder financeiro para realizar o planejamento. Isso aí. Se tem, seja lá, abrir uma loja ou comprar investimento, tu precisa de resultado. Tu não Sim. posso só. Né? Ó, o faturamento, ele é. Vou fazer uma relação que é atualizada, assim, né, no sentido de algo que não tem nada a ver, mas é quase que igual, porque curtida não paga conta, né? É, Então, faturamento não quer dizer que vai pagar não as quer dizer. contas. E a gente não. Eu, pelo menos, aqui
Na minha empresa eu não me baseio em faturamento, me baseio em rentabilidade, Ah, ótimo, né? né? Ah, No que aquilo está me rendendo e através de uma compra mais assertiva. Então, como tu falou, eu ter o planejamento para poder comprar bem, para trabalhar trabalhar bem, ou a margem, tu ter uma margem mais saudável para competir, como a gente falou no início ali, com é, relação à internet, à concorrência isso. e outros canais de marketplace, que hoje a suplementação ela é muito tem muito isso, né? Outros sites de venda, então a gente consegue eu consegui visualizar isso pelo menos no que eu tenho. Eu não posso me ligar a faturamento, mas sim na rentabilidade. E agregar para o meu cliente, entregar para ele o melhor. Claro. Não, porque eu comprei melhor, eu vou lucrar mais. Não quer dizer. Sim. Eu comprei melhor para eu trabalhar com o meu cliente um melhor preço. Uma condição mais competitiva. Exatamente, porque se eu. é, Existe aquela diferença de ambição para ganância, né? É. Então eu não posso ser ganancioso. Eu tenho a ambição de crescer o meu faturamento, a minha carteira de cliente, chamar mais o cliente e ter ele mais próximo de mim, sabendo que eu tenho um produto competitivo no mercado. Eu vou na matéria-prima lá, suplementos, vou comprar, mas é R$ 50 de diferença do site lá que, na internet. Assim, pô, então eu trabalho muito relacionado a isso. A gente trabalha, né? A rede em si trabalha muito com relação a essa situação. E então, o faturamento não quer dizer que tu vai conseguir. Não quer dizer, né? E muitas vezes muitos empresas só consideram o faturamento, né? Não, E a importância dos detalhes, às vezes, sabe? Meu cargo na empresa, eu sou sócio das empresas do Grupo Center, Centeraço, que o Matheus está à frente lá na gestão, Clipe, Livraria Center, que é a Nádia Pâmela, e Center Tintas, nós temos a loja Camaquã e Guaíba, é uma empresa familiar, tem a minha irmã também que é sócia, e o meu cargo na empresa hoje, eu faço parte financeiro, né, contábil, junto com a RH ali. O profissional de finanças, tem que enxergar de lupa o que consegue de melhores tarifas, chega na negociação de cartão, seja tarifas de, no nosso caso, boletos bancários, e também, enquanto tem uma reserva financeira, as empresas que têm, ou quem tem, aonde que eu vou aplicar esse dinheiro e que vai me rentabilizar. Que eu já vi pessoas muitas vezes que têm um valor X, vou dar um exemplo, R$ 50.000 e deixa parado na conta. Sim. Se ele tiver aplicado, o que te rentabiliza, vamos arredondar R$ 50.000, 1%, a aplicação não está dando mais ou menos isso, mas vamos dizer que desse 1%, próximo disso, seriam R$ 500 por mês. Divide por 30, quanto dá por dia? Agora eu pergunto, quem é que rasga R$ 5 e bota no lixo? Ninguém. E se nós deixarmos o cliente, deixarmos com qualquer valor, por ser 10, 15, 20 mil parado na conta, sem tu ter uma aplicação, tu tá rasgando dinheiro. E assim uma tarifa. O que eu tenho de tarifa em cartão? O que eu tenho de boleto bancário? Tem que olhar de lupa a empresa, né? Vai enxugando tudo, né? Vai enxugando tudo. É a gestão financeira, não é? É negociação, vendo as melhores condições e encaixando para diminuir custos e quanto tem rentabilizar mais. Esse é o papel básico do que eu penso em finanças, não só pagar título, né? Sim, né? Sim. Os boletos são um grande desafio, né? Eu falo que o boleto, ele tem um colega nosso das lojas que assim, quem não tem boleto não trabalha, né? Digamos assim, quem não tem boleto não é que não trabalhe, mas o boleto faz a gente trabalhar, faz tu ter aquele sangue correndo ali, assim, eu tenho que pagar esse boleto, então faz tu estar sempre em movimento. E é gostoso pagar. O Matheus, meu filho, disse assim, papai, eu tenho uma coisa em ti que tu gosta de pagar. Pai, eu gosto. Porque eu acho que tu fecha o ciclo, né? É sempre um desafio. É teu. Tu comprou a mercadoria, botou ali para vender, tá ali para vender, aí pagou, tá. É estoque ou vendeu já. É isso aí. Então, quer dizer, faz parte do processo, senão tu fica parecendo, tô devendo. Ou uma aquisição, alguma coisa, enfim, pagou,
tá liquidado. Esse fluxo de caixa é muito desafiador, assim, porque quando tu tem que fazer uma compra, evoluir com relação a tu comprar um estoque mesmo, isso acaba quebrando o caixa, né? No sentido de, pô, tu pega todo aquele teu recurso para fazer uma compra boa e assertiva. É, E aí é meio que cíclico isso, né? porque às vezes, como tu falou, pode ser uma compra boa, excelente, mas também um problema para o financeiro, né? Exatamente. Se for superior à sua capacidade. Isso aí. E são os desafios. Aí São os desafios. bota a máquina para trabalhar, bota a gente para trabalhar. É isso É. aí. Robert, quais os teus pontos fortes e os teus pontos, digamos, não digo fracos, vamos chamar a melhorar, que tu A considera, que melhorar. tu pensa assim, o que, que tu acha assim, pá, eu sei que tu tem vários, né? E, então, o que, que tu acha assim, pá, meus pontos fortes são esses, meus pontos a melhorar são esses. Eu tenho uma certeza, assim, com relação à comunicação, que é um ponto muito Sim, forte meu, assim, comunicação e espontaneidade, né? E como eu falei um pouco no início também, aquela relação de eu sou o Robert, eu sou o que eu tô aqui contigo, tô aqui com o Jorge no podcast, que eu tô lá na loja, que eu tô com a minha esposa em casa, eu não faço acepção de pessoas, né? certo. Não tenho essa diferença, assim, e também nem de comportamento. Eu procuro não, isso já vem já de essência, assim, da minha mãe, né? De ter aquela identidade, de ter caráter e ser aquela pessoa íntegra. Então eu tenho isso como a comunicação como o mais forte, meu, assim, a espontaneidade. E tá sempre à disposição para aquilo que precisa ser feito. E eu acredito que os pontos mais, assim, um ponto a melhorar é a questão, como a gente falou ali, eu acho que do planejamento. Eu acredito que do planejamento, né? Porque isso como eu falei que era uma dificuldade, né? Então, relacionando isso, o planejamento para mim ainda eu preciso parar mais, né, para fazer esse planejamento tanto no do CPF quanto do CNPJ, além de não só aquilo que é falado, tudo bem, a gente faz lá, mas detalhar um pouco mais, detalhar um pouco Sim, mais, enxergar um pouco mais isso com mais força, sabe? Botar mais força nisso. Acredito que isso é um ponto a melhorar, assim. legal. E qual, assim, teu maior sonho? Meu maior sonho é eu ter. Meu maior sonho. É difícil isso, hein, Jorge? Meu maior sonho. Eu posso deixar alguém de fora, né? Isso aí então é complicado. Mas é, é claro, tu ter a empresa com a saúde financeira e rodando muito bem, e não viver do esporte, mas ter o tempo para praticar o esporte, assim. Que hoje eu já tenho essa Ué, oportunidade. tu é. É, então assim, Eu tenho admiração pela tua dedicação ao esporte. então assim, o esporte ele não faz parte de mim porque hoje eu trabalho com suplemento. Ele sempre fez parte de alguma maneira, né? Porque já fui salva-vidas civil, temporário na Praia do Cassino. Então, essa relação com a água vem desde pequeno, que eu nadava no regatas, atravessava o canal, quase morria afogado. Pá, Mas eu passei por situações assim. Então, o não viver do esporte, mas é eu poder estar integrado com algo que se relaciona ao esporte, assim. Eu não consigo identificar assim. E principalmente com a minha família. Eles podendo fazer parte disso, né? sim, Esse sonho, a minha família agregar. Acho que legal. é isso. É, eu tinha algo que eu até ia te perguntar como é que é o equilíbrio, acho que até tu já respondeu, entre família, trabalho e lazer. E antes de tu falar alguma coisa sobre isso, sobre a natação, eu admiro tua natação, aquela prova que tu participou em Arambaré, que foi acho que 3.000 metros, 3 mil 3 metros, quilômetros. que eu fui de caiaque te Isso. procurar, dei uma volta, não te achei. Aí depois voltei
contra o que onde estava vindo para ver se te encontrava. Aham. E não te encontrava. Daqui um pouco tu levantou o braço e disse, ô Jorge, eu digo, pô, nadando, Tô por aqui, pô, nadando eu te encontrei. nadando e me encontrou. Eu digo, bah, tem que tirar o chapéu, né? Porque a gente, eu faço esporte também uns quantos anos, mas mais na terra, né? Sim. Na corrida e na bicicleta, né? Isso uma das coisas que me trouxe mais força, assim, é que eu sempre sempre trabalhei como funcionário, né, Jorge? Né? Sempre fui CLT, assim, antes de eu abrir o meu negócio. E uma das coisas que me incomodava, assim, me atucanava mais era a questão de eu não ter a liberdade para fazer talvez algo que eu gostaria de fazer. E hoje, antes até antes eu já pensava nisso, assim, cara, eu não posso virar refém do balcão. Posso virar refém do balcão. Eu preciso entender o meu negócio, otimizar os processos do que eu preciso fazer dentro Certo. dele, A fazer gestão do a negócio, é gestão, isso. a estratégia daquele negócio. Eu tenho uma pessoa que é colaborativa comigo, não vou explorar o tempo dela, mas ao mesmo tempo eu vou ter que ter o meu tempo para fazer isso. E é como eu equilibro, né? É, Então, hoje eu tenho os meus horários, eu não deixo de fazer o meu esporte naquele horário que eu tenho o menor fluxo na loja, certo. né? Uhum. E também que eu não tenha pessoas que vão depender de mim para eu estar, digamos assim, como as crianças ou a minha esposa, né? Ela vai Sim, estar trabalhando, as crianças vão estar na escola certo. e eu vou ter aquele período curto ali para poder fazer aquele meu esporte. E isso faz parte de mim e faz parte daquilo que eu trabalho também, né? Sim, E faz principalmente para minha saúde, é como eu falo, às vezes as pessoas querem um processo querem emagrecer, mas é além da estética, né? É a saúde, primeiro é a saúde, depois o processo de emagrecimento. E o esporte, o desafio ele é constante. Agora fazendo os triatlos aí, então, bah. é pesado, mas é muito bom. Não, imagina, né? É cada abraçada, cada ah, pedalada e cada passo na corrida é um Qual desafio. o último triatlo tu fez? Foi O que último dia? foi o Challenge, foi em abril, 6 de abril. 6 de abril. 6 de abril. Quantos quilômetros de natação? O Challenge ele é um meio Ironman, Certo. né? Então eles são 1,9 km de natação. Natação, Aí a gente faz a transição, vai para bike, são 90 quilômetros 90 de de bike. bike. E uma meia maratona de corrida, 21. 21 e 100. Bah. É um desafio. É pegado o É negócio. É pegada, pegado. é pegada. É mental. A coisa é mental. Também, né? Mas com muito treino, né? Com muito condicionamento, É que nem eu, tem que ter treino. uma vez eu me esqueci eu esqueci o nome de um que era medalha de ouro do judô muitos anos atrás. Nem que era o nome dele. É. Pá, eu me esqueci. Mas eu vi que um repórter uma vez perguntou para ele assim, o que que ele fazia antes da luta? Ele disse, eu peço para Deus me ajudar. E o repórter perguntou, tá, mas se teu adversário pedir para Deus ajudar também, e aí como é que fica? Ele disse, ué, ganhou mais treinado. É Então, verdade. então que nem tu falou assim, É, mas o treino é fundamental. é isso aí. É isso aí. É fundamental. Quem tu tem alguma inspiração, assim, como palestrante, escritor, enfim, um ídolo, algum livro, alguma coisa, que tu, pá, isso aí é interessante, é bom. O que me vem, três pessoas assim que me vem na cabeça. Um que me ajudou, que na verdade na época se falava muito em autoajuda, né? Hoje já não se fala tanto isso, a relação do autoajuda, mas Augusto Cury é um dos livros Bah, excelente que escritor. acho que uns 4, 5 livros que eu já li dele, assim, eu acho que foi até mais, logo em- bem no início, assim, há muito tempo atrás. E depois eu gostei muito do livro do Joel J também, do Caio Carneiro, e tem um quarto aí que é o Thiago Brunet, né? O livro novo dele, É um que antecede ao livro. Tem um livro novo, mas um que antecede ao livro. Os Princípios Milenares, não é esse? Esse aí eu tenho também, esse já
tô na Esse metade eu não li dele. ainda, eu vi que está bem É comentado, bem mas eu não legal, li. mas um que influenciou muito, assim, que é muito legal, que é o. Pô, é sobre pessoas, tem na capa ali. Eu não me lembro exatamente o título do livro, mas é o especialista em pessoas. Ah, sim. Sim. Bah, eu vi o podcast dele sobre isso. Excelente, excelente, Cara, é um livro muito bom que eu recomendo para excelente. qualquer pessoa, assim. É muito bom mesmo. É muito bom. Ele fala coisas do nosso cotidiano e daquilo que a gente lida com, desde família até trabalho, entre outras coisas. Que bacana. Estamos aqui, nosso amigo Robert, matéria-prima, lembrando ali na Olavo Moraes, 1263. Nosso técnico Tauan, Fama Marketing Digital. Segue lá no Insta, né, Tauan? @ Agência Fama. E também A matéria-prima. matéria-prima no Instagram, Matéria-prima Camaquã. matéria-prima Camaquã, Isso aí. Center Tintas Camaquã, Center Aço Oficial, a Clipe Livraria Center e eu, Jorge Chaidal, lá no Instagram. É isso aí. Todos nós lá, siga. Não esqueça de curtir o nosso comentar, compartilhar, ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas, que o nosso objetivo, a nossa é inspirar pessoas, né? O porquê, a caminhada do CPF para criar um CNPJ e esse equilíbrio e essa busca, essa caminhada empreendedora, esse case de sucesso, né? Sim. Na tua caminhada, assim, ó, qual foi Robert, o maior desafio profissional da tua empresa que tu enfrentou desde que tu abriu, nesses 4 anos e 6 meses? Tu pode dizer, pá, foi o maior desafio que eu tive. Tu enfrentou e como tu lidou com ele. O meu maior desafio foi, acho que foi 4 ou 5 meses depois, Jorge. Que depois que eu abri a empresa, acho que deu uns 6 meses, eu não me recordo exatamente a data do que aconteceu, talvez tu me ajude com essa data, mas foi, empresa nova. Eu abri no fim da pandemia, 2021, foi, 2021. foi dezembro de 2021, 12, 19 de dezembro, naquela data ali mais ou menos. E ali era mais ou menos o final da pandemia, só que veio uma outra leva, que se eu não me engano foi entre abril, março, em 2022, abril a março a maio de 2022, foi nessa mais ou menos nesse período. E aí eu com empresa nova assim e com boleto para pagar, Sim. então eu tinha parte daquele dinheiro que eu vendi o meu carro para abrir a loja, eu comprei metade em produto e metade foi praticamente em fachada, estrutura, Sim, instalações, loja, né? instalações, exatamente, ah, toda essa abriu o CNPJ. Isso. Então isso ainda tinha, ainda aí comprei mais produtos para deixar a loja com mais produtos. Você tem até fotos aqui que passam aqui que a loja vazia ou pela metade, né? Sim. Então aqui hoje a loja é cheia, mas parte da loja de um lado era só prateleira, do outro lado não tinha prateleira ainda naquela época. Sim. Então isso, quando teve essa parada, acho que foi 30 dias, que aí fechou o comércio de novo. Fechou tudo. E eu tinha boleto para pagar, e aí vai vender o quê? E não tava vendendo, né? Bah. Não vendia, fechou, porque ninguém podia ir na loja. Tanto que quando eu abri a loja em Camaquã aqui, eu não fiz inauguração, porque não podia, né? Fazer Certo. aglomeração de Isso, pessoas. exatamente. E aí o meu maior desafio foi nesse período e eu me reinventar, né? Ou Sim. seja, pô, o que que eu vou fazer agora? E como eu trabalhava como eu gosto de trabalhar bastante com a rede social, assim, ó, eu vou ter que usar estratégias aqui, chamar o meu público, né, talvez identificar eles que eles possam adquirir, que eu ainda tenho o produto, que os produtos ainda estão à disposição para poder comprar através do Instagram, não sem precisar vir na loja, com uma teleentrega. Então eu trabalhei muito essa situação. E aí aqueles boletos me pesaram naquela época, né? Porque como não vendia, eu tinha boleto para contado, né? Aquilo que assim, ó, eu vou vender, eu tenho, sei lá, 15 mil de boleto para pagar e eu preciso vender no mínimo 30, Claro. né? No mínimo o dobro ali, ou no mínimo 20, 25.
E isso me foi bem desafiador. Assim, pô, se continuar fechado, a gente não puder abrir e fazer ações, não puder ir prospectar em academias, porque até em academia É, tava que a difícil, academia também deu uma aquela. fechado, porque ou aglomeração de pessoas, ou sujava Ou com foi suor, limitado por metragem quadrada, foi uma série de limitações. muita limitação. Então eu conversei na época com os donos de academia, né? Como é que estava a situação, se iam fechar, não iam fechar. Então isso me preocupou muito. Tive que, como a gente fala, pedir para prorrogar boletos. Então foi esse início para mim foi turbulento, mas consegui, venci, tô aqui, tô forte, cada vez mais Que forte. ótimo, é. Então o meu maior desafio foi esse, foi porque em si Camaquã assim é uma cidade que é muito boa para o comércio, né? Sim. Se souber trabalhar correto, íntegro, não tem. É, Camaquã, eu tenho maior paixão aí pro Camaquã e gratidão. Camaquã região, pô, nós vamos fechar 35 anos de CNPJ agora em 4 de junho, né, inauguração da loja. Então é muita gratidão, Não, imagina. graças a Camaquã que É muito tempo. faria tudo de novo, tudo no mesmo lugar, tudo da mesma forma, só Legal, gratidão à confiabilidade, né? legal. E, e teve algum algo assim, uma conquista que nessa caminhada fez a diferença, conquista positiva, pá, isso deu um up, algo nessa caminhada? Não, acho que minha maior conquista foi ah, o cliente ter me acolhido. Sim, é, Essa foi a minha maior conquista. A, a, o cliente ele ter me recebido, ou melhor, os parceiros, o cliente, o amigo. Eu tenho gratidão até hoje o Jader, né? Então sim, o Jader e entre outras pessoas, mas o Jader ele me apertava, ele falava assim, cara, vamos para uma coisa, abre logo, lá vai dar certo. E sempre foi alguém que me motivou muito a conquistar o que hoje eu conquistei. E, e isso aí me levou a pessoas que tanto contigo, né, talvez alguns primeiros contatos relacionado a tu, Jorge, e entre outras pessoas que eram do meio também, que me fez eu ter um acolhimento, assim. Então, a minha conquista maior foi eu ter sido acolhido pela comunidade, certo, pelo cliente. sim, Foi isso. sim, Porque não tem outra, assim, eu posso ter até realizações pessoais, que sim, tem, claro, né? Também no CNPJ, de ter evoluído, pô, só deu do meu negócio ter crescido do zero ao, pô, a eu tá faturando o que eu tô faturando hoje, é extraordinário, digamos certo. assim. De eu ter saído do CLT para um CNPJ em muito pouco tempo. Sim, é uma realização, resultado do trabalho, né? E Exatamente. confiabilidade dos clientes, das pessoas, né? Muito interessante, né? Tem algum canal de comunicação, assim, diretamente na loja com clientes, alguma Não, a gente tem, reclamação, ou algum de, e-mail ou não? Ou não? tu fala relacionado à É a venda, venda, o produto, o atendimento, tudo. Sim. a gente tem os principais canais de comunicação. Hoje a gente tem como base o O WhatsApp, né? WhatsApp, E Instagram, né? O Messenger no Facebook, o Facebook, tem sim, o Google também, que é o meu negócio, tá ali, que o pessoal pode acessar o Google para fazer sim. alguma pergunta ou chamar. Então, são os principais meios, como o TikTok hoje, a gente tem também da loja. Então, todas as redes sociais a gente está envolvido. Se tu botar no Waze hoje matéria-prima, vai aparecer a logo lá, vai aparecer a loja, matéria-prima. E, e também hoje a gente tem um app de compras, né? Uhum. Que o cliente ele pode acessar e identificar todos os produtos que tem lá para fazer a compra e ir direto para casa dele, na Sim. teleentrega. Tem esses canais Compra de direto e recebe em casa. recebe em casa. Tá? A entrega é terceirizada? Terceirizado. Terceirizada. Terceirizado. Ah, bacana, né? Robert, assim, ó, quando a gente fala assim, palavra pai, o que te vem no pensamento? Bem amor, carinho. E pai relacionado a minha pessoa ou meu pai.
Os dois. Os dois. É, Tanto o que representa o teu como tu como pai. eu acredito que isso aí, eu pensei no meu pai primeiro, né? Uhum. Mas o carinho, o relacionamento, a atenção, assim, eu acho que esse amor, assim, o que ele me passa de tranquilidade, Sim. de paz. Não é aquilo que é, sabe? Hoje eu beijo, abraço meu pai e quando ele me dá um beijo, ele me dá um cheiro. Uhum. Então é mais ou menos isso, sabe? E a palavra mãe. Mãe, força, vitalidade, responsabilidade. Porque minha mãe hoje nós somos Cinco irmãos. cinco irmãos e o que ela nos entregou, Jorge, de pra vida, assim, o que ela nos proporcionou para ir pro mundo foi surreal, insanidade, talvez. Hoje eu não sei, eu não conheço pessoas próximas de mim, da minha idade, que tem cinco filhos. É. E como que vivem, né? Como viveram. Hoje a minha mãe, ela na época, pô, com cinco filhos, com talvez no muito e no pouco, e não tinha muito, a gente tinha pouco, né? Se ela teve, já tinha restaurante vegetariano na época, então foi bem assim, de acordar, ela acordava às 4 horas da manhã, e a gente trabalhava junto com ela, então Certo. é isso, força, vitalidade, sabe? Ela sempre foi e ainda é muito forte. É, a palavra mãe é um amor muito grande. Eu tenho a felicidade, a minha mãe mora com nós, mora comigo, né? Vai fazer agora em julho 96 anos. E a minha mãe, junto da minha irmã Silvia, porque meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Então, as duas, minha mãe e minha irmã, foram mãe e pai junto, né? E eu tenho muita gratidão, muito amor. Ah, eu também bato É, louco. Mãe sempre foi muito, muito guerreira e o cuidado que ela sempre teve com nós, sempre nas orações, nos levando para a igreja e buzinando na frente de casa para chamar para ir para a igreja, e mais ou menos isso. sim. Força. Falamos sobre CNPJ, empresa. Hoje, assim, tu olhando de fora a empresa, tu compraria a tua empresa? Compraria. Compraria. Bah, que show. Compraria com certeza. Vendo, claro, teria que ter um conhecimento a mais assim, né? Mas é que quem faz a empresa quem faz a empresa é quem tá ali, né? É Sim, quem vive aquilo dali. Não adianta a gente tá falando sobre uma coisa, né? Sobre se eu compraria, mas se eu gostasse daquilo, se eu gostasse daquilo que era a suplementação, o esporte, isso. tudo que se relacionasse àquilo. Mas eu vejo que tem muitas pessoas que não se relacionam com aquilo e acabam fazendo o que não gostam, só por fazer, né? Certo. Mas sim, compraria com certeza. Só pra viver aquilo dali. E é que, como tu falou, né? Pô, 35 anos, imagina, Jorge. É, e eu tenho paixão e eu noto assim que parece que estou recém começando. Eu tenho que aprender muito, tenho que estudar muito, parece que estou recém. E realmente, a gente está. Às vezes eu saio, fico, se viajo alguns dias fora, até olho nas câmeras no celular para enxergar a empresa. Se ela tá lá ainda, assim. Então, sempre que eu saio, normalmente no final do dia aqui, gratidão, boas energias, deixo para a empresa, equipe aí fantástica trabalhando. Então, a gente vive no dia a dia, né? É isso aí, tem que viver, porque se não viver aquilo dali, não faz parte de ti, né? Certo, certo. Tem que viver. Nós estamos chegando para o finalzinho da nossa conversa e eu, dentro das fichas, mas claro, a gente fica depois à disposição, alguma Sim. coisa a mais. Robert, que lição, dica tu deixaria para as pessoas que estão nos assistindo, olhando para a câmera ali, e querem empreender ou são empreendedoras? Vou te pedir para te falar duas coisas. Primeiro, nessa questão de CNPJ, para quem quer abrir um negócio, como tu abriu, que lição, que dica tu daria? A primeira dica.
E depois eu vou pedir para te dar uma dica assim para quem quer melhorar o seu CPF. Pá, preciso fazer uma academia. Uhum. Até as pessoas, bah, me inscrevi, mas não fui. Preciso, Me inscrevi, paguei um ano, mas não fui 2 meses. que nem uma, tem até uma piada que o cara disse que o médico mandou ele escrever na academia. Ele disse, pá, fui lá, me inscrevi, mas não adiantou nada, só que ele não foi, né? Então, Aí é que complicado, tu né? acha tua Não. necessidade? Então, que dica tu daria também na questão de alimentação, suplementação para o CPF? Entendi. Tá com a palavra olhando para a câmera. Oh, com a palavra. Bom, eu tenho muito. Eu acredito muito assim que a primeira dica é colocar Deus em primeiro lugar. Ah, É tu colocar Deus em primeiro lugar em todas as tuas ações. E se tá com medo, vai com medo mesmo. Porque se tem muita gente com muito conhecimento e habilidade, Jorge, que tem muito medo de tomar atitude, né? Então, tu ter a tua identidade e a partir do momento que tu tem o conhecimento, a habilidade, tu consegue formar aquela tua identidade e botar em ação. Ah, mesmo que eu não tenha o planejamento 100% correto, não tenha um planejamento estratégico, talvez eu não conheça tanto daquele nicho, mas se tu decidir que vai fazer, já é decisão, é tomada de decisão, é atitude, é ação. Eu tenho isso para mim porque quando eu abri o meu, para abrir o meu negócio, eu passei por situações adversas antes de abrir. Eu trabalhei 5 anos em Porto Alegre com meu irmão, gerenciando, eram 10, 12 lojas. Aprendi muito com ele, sim, gratidão. Meu irmão, um excelente empreendedor, um cara de sucesso, né? Ele que começou a franquear a matéria-prima suplementos. E dali eu saí para abrir dali eu saí para trabalhar na Decathlon. E antes de eu trabalhar na Decathlon, eu trabalhei 4 meses de Uber em Porto Alegre. E nem por isso eu deixei de acreditar que eu poderia abrir o meu próprio negócio, né? E aí, certo, naquele um ano, eu fiquei na Decathlon porque aquilo que a gente falou no início, a gente precisa passar por algumas fases. Porque precisa passar por alguns processos, algumas etapas para tu abrir o teu negócio. E até o que é para dar errado vai dar certo. Que é mais ou menos isso, né? Tu tem que abrir o teu negócio. Tu é o único irmão que não abriu a tua loja ainda. Então eu tinha uma pressão, sim, essa responsabilidade. Parecia que isso era uma coisa que se eu não fizesse, eu ia ser o excluído, sabe? Ou aquele que ainda, pô, como que não abriu ainda com as oportunidades que tem? Mas eu precisava me sentir seguro. Então, para quem quer abrir o negócio, cara, não espera as coisas acontecerem, porque as coisas já aconteceram. certo. Ela já aconteceu, só falta a tua atitude. E aí foi um período que quando eu trabalhei na Decathlon, é, saí, eu pedi para sair, não quiseram me mandar embora. Então eu saí, digamos assim, sem nada de benefício, no sentido é, enfim, os Claro, 40% ali e tal. E aí eu fiquei 3 meses estudando, e a partir desses 3 meses que eu fiquei ali ainda no limbo, né, trabalhando como Uber, eu decidi, não, eu vou abrir minha loja. E deu 30 dias, Jorge. Em 30 dias eu abri a loja aqui em Camaquã. Eu cheguei num dia de madrugada, cansado, porque a Carol já estava aqui, minha esposa, sim, e eu passei na Avenida Olavo Moraes aqui. sim, Aí eu olhei, entrei ali, e quando eu passei assim, eu olhei assim, que container ali, para alugar. Ah, foi, né? Aí eu cheguei em casa e falei pra você, tem um container assim, assim, assim. Falei com o Jader. certo, Ali é do Geraldo. Ah, do Geraldo, tá. Vamos falar com ele. Aí já me pediu, né? Assim, isso, vamos falar com ele, tá? Assim, então vamos falar. E quando a gente falou, eu pedi um período ali de relação do aluguel e foi 60 dias, 30 dias eu fiz as compras e em 15 dias eu fiz, eu
construir ali entre fachada Isso, e o interior da loja, e em 60 dias eu já estava com a loja já aberta. tá uma loja aberta. Porque eu tomei a decisão, eu tomei a atitude. Se eu não tivesse tomado a atitude, nada ia acontecer. Então é baseado em tu abrir o teu negócio, tu inspirar as pessoas, é baseado em atitude, aquilo que tu já sabe. Tu já passou por um processo, agora se aquilo já tá no teu coração, faz. É, Porque se tu bacana. esperar, ou alguém vai fazer antes, ou tu vai procrastinar mais o teu sonho. Tu falou que teve uma certa pressão, que essa pressão é muito positiva, que ajuda, né? Mas assim, tu falou só tu que não tem loja, teus irmãos, os outros 4 têm Todos têm matéria-prima? matéria-prima Ou então suficiente. a rede da família. É a rede da família. Eu sabia que um irmão teu tinha e Não, não, é a ouvia rede da falar em Rio Grande. família. Então todos têm. Isso aí, a matéria-prima suplementos, ela é desde 1980, né? Ela começou lá em Rio Grande. Mas que legal coincidência. E Né? quantas lojas vocês 5 irmãos têm hoje da Hoje matéria-prima? são mais de 60 lojas Pá, olha só, tá olha. no estado do Rio Grande do Sul. É isso aí. Não, então de parabéns. E uma dica pro CPF. É difícil, né? Porque É o, o, junto, é é, se une. não, não, o CPF, ele é muito procrastinador. Bah, o CPF ele é complicado, porque é igual a motivação e a constância, né? Daquela diferença. A constância ela segue. O motivado ele vai lá, ele viu aquele vídeo no Instagram, ele se comparou, fez aquela comparação que não pode existir, né? E assim, eu vou começar a academia, vai lá, que nem tu falou, assim, vou lá, pagou a academia, eu vou correr. Aí começa a correr, corre 1, 2 dias, doeu minha perna, doeu meu braço, não vou correr, gera aquele desconforto, né? Mas o que eu digo o CPF, assim, relacionado à saúde, a prática esportiva e a suplementação, ela vem depois, né? No sentido que ela vem depois para quem pratica atividade física, que é, cara, precisa tomar uma atitude agora. É, Porque se tu postergar isso aí, vai ser problemas para tua vida como um todo, né? Colesterol, açúcar, coração, articulação. E então o esporte ele precisa de uma constância. Se tu conseguir aplicar aquilo dali durante uns 14, 15, 20 dias, tu já começa a entrar é a no fluxo. importância do esforço diário, né? É E é isso aí. gratuito, né? Não, é gratuito. E é gratuito, é só a decisão de fazer. Eu estava ouvindo assim, alguém falando, o esforço tem que ser diário. É isso aí. É igual, Jorge. É, a gente foi que nem um colega meu de trabalho também, né? De outro da loja. Ele falou pra mim assim, cara, não para de postar os teus vídeos porque tu pode ser o braço de alguém. Sim, Tu pode ser a inspiração de alguém. Mesmo que, tem. É aquilo que a gente fala sobre curtida. Curtida não quer dizer que, tem 3 pessoas curtindo. Mas tem umas 10 que visualizaram e não curtiram. Que daqui a pouco estão se inspirando naquilo que tu tá fazendo. é. É igual os teus vídeos, mesmo tua parte gourmet, que não é tão gourmetizado assim, né? Vamos falar assim. Mas até na prática do esporte, porque tu faz o teu esporte super rápido. É 30 minutos, É, pegou aquela vitamina D, o solzinho, sim. aí que nem tu fala ali o pé na grama Pé na grama. e uma boa alimentação. Tu não precisa de muita coisa. E aí autoobservação, né? Autoobservação e escolha, porque tu falou a tua idade é recém 30 e poucos, né? Pô, 37 anos. Que ciúme positivo, né? Que eu tô 58, né? Ah, Mas eu hoje tô com a melhor saúde de toda a minha vida, alô, quero chegar eu com essa né? idade, Tô com a com melhor essa saúde de toda a minha vitalidade. vida. E também como empreender na questão de musculação. Eu vejo que recém eu tô começando. Tem muito para mim me fortalecer ainda. E é esforço diário, é fazer, é cumprir, é ir puxando. Eu tenho uma ferramenta que eu gosto muito, nós usamos em casa, eu e a Nádia, 21 dias. 21 dias tal ação. 21 dias de meditação. 21 dias leitura 10 páginas por dia. 21 dias tomando X de água por dia. Quando tu começa a falhar alguma coisa, bota 21 dias. Aí teve Páscoa, né? Andei exagerando um pouco em doce aí. Agora hoje deve ser 21 dias sem doce.
Tem duas. Então, eu criei justamente para puxar, exercitar a autodisciplina. É isso aí. Né? E vou monitorando, então... É muito o esporte ele é muito difícil e ao mesmo tempo é muito fácil tu começar a E fazer. faz muito bem. Só quem faz, pratica Só. para... Quando tu chega a um certo ponto, assim, é complicado tu falar para as pessoas praticarem o esporte, porque eu vivo, né? Eu gosto, eu vivo o que eu gosto de fazer. Hoje eu até fiz uma postagem no Instagram lá sobre a água, né? Que, pô, eu entro, quando eu tô na água, eu entro no flow, digamos assim. Sim, Para mim, eu faço parte daquilo dali, legal. né? Tu fazer, se tu te sente que tu faz parte daquilo, fica muito mais fácil, muito mais prazeroso. Se tu não gosta de correr, não corre. Faz uma musculação. Ah, não gosta da musculação. Então faz um yoga, não gosta do yoga, faz um pilates, não gosta do Procura pilates. uma... Alguma coisa tu vai te encontrar. Isso é fundamental, porque é como a gente falou, Bia, é saúde. Pô, 57 anos, aí pega hoje a tua mãe, né, Jorge? Pô, 90. É, 96 faz em julho. Pode ser que ela não tenha feito, não tenha praticado um esporte, mas ela tenha se alimentado bem, Sim, que também é algo que é é algo, são fundamental. pilares, né? Então, é, acho que é isso. É. Robert, qual é o teu próximo desafio no esporte agora? Meu próximo desafio é no final do ano fazer o Ironman 70+3, que é o meio Ironman também, foi que eu fiz no início do ano agora, o Challenge, mas eu já fiz uma inscrição, né? O ponto de decisão também para tu fazer um esporte é mesmo que tu não corra, te inscreve numa prova de corrida, porque aquilo vai te motivar, vai te Sim. responsabilizar de assim, pô, me inscrevi, paguei, eu vou ir, né? Eu tenho que ir, agora nesses 30 dias eu treino. Então, como eu fiz também, me inscrevi para prova do Challenge, para mim, na época, eu não tinha condições. Mas eu fiz assim, não, eu vou me inscrever. Fui lá, eu acho que eu fui um dos primeiros. Eu botei o sininho lá, quando eu abri no Instagram, me inscrevi, e assim, eu tenho 100 dias para fazer um meio Ironman. E agora eu tenho mais tempo. Então, Sim. no final do ano é meu próximo desafio. E no ano que vem, 2026, né? 2026 eu quero fazer o Ironman full, né? Uhum. Que aí é o dobro de tudo. Bah, Aí tem que ter treino, aí tem que ter treino, né? dedicação, constância. Muito bem, estamos chegando no final do nosso podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Muito bom essa troca de ideias, a case aí de empreendimento, de empreendedor do Robert, caminhada, tanto no CNPJ como um gigante no CPF. Teve um dia desse que eu estava em São Lourenço e encontrei O Ed, o Ed. Aí ele disse, pá, o Robert anda aí em São Lourenço, veio treinar natação. Eu digo, pô, foi a São Lourenço nadar. É dedicação. Né? fui lá, o Ed foi um dos E, meus mentores. e o Ed também é um gigante aí no esporte, né? Que a gente admira aí. E a Ângela também. Ah, são Falou. A família de Ângelo esporte. acho que tá nesse ano já deve estar na terceira maratona, eu acho. Ah, Ou vai ir pra terceira, está na segunda. nos siga aí na rede social. Lembrando, né, Tauan? Fama Marketing Digital. Fana. Fana Marketing Digital, agência Fana. Matéria-prima no Instagram. Matéria-prima Camacuã. Clipe Livraria Center. Centeraço Oficial. Center Tintas Camaquã e Guaíba. Jorge Scheidauer. E obrigado, Robert. Esse bate-papo aí, com certeza o nosso objetivo é inspirar as pessoas, aqueles de empreendedor, CNPJ, e também o cuidado com o CPF, né? Porque não tem CNPJ, por maior que esteja, que compense um CPF doente. Né? É isso aí. Então, esse equilíbrio. Como A pode não. família, também ouviu alguém dizer, não, eu não até falei, mas tinha nas pautas aqui, que é algo muito importante na família, na sociedade, na família. Não tem empresa que compense uma família destruída também. Ah, E às vezes, infelizmente, acontece. Então, esses pilares do equilíbrio, e a gente, como gestor, como empreendedor, o que eu acho importante? Empreender para termos equilíbrio. No eu, na família, no nosso empreendimento, no nosso CPF e também na sociedade, contribuir para a sociedade. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Gratidão, Robert.
Eu que agradeço. Muito Tá? obrigado, Jorge. Sucesso sempre. Obrigado Frente pelo aí. convite. Fico honrado. Obrigado aí. Obrigado a todos que assistirem aí. Se falei alguma coisa ao contrário, peço desculpa. Isso, o Mas que tudo nós certo. estamos fazendo é com muito amor e dedicação. É nós de nós mesmos. Isso, É isso isso aí. aí. Muito obrigado.